Saiba o que é dislalia e como afeta a aprendizagem. Meu nome é Sara, sou neuropsicopedagoga e hoje eu quero falar sobre isso, um pouquinho sobre esse assunto. A fala é uma etapa importante no desenvolvimento das crianças, por ser uma das principais ferramentas de comunicação. E por isso é essencial no processo de ensino e aprendizagem, incluindo a alfabetização. Um dos problemas que mais acomete a criança e afeta o aprendizado é a dislalia. A fala é importante no processo de aprendizagem. Os pais devem estar atentos caso notem sinais de dificuldade na fala, principalmente no caso de crianças em idade pré-escolar. Para falar sobre esse assunto, eu quero esclarecer algumas dúvidas, sobre essas questões. Quando o assunto é tratamento com fonoaudióloga, o atraso na fala normalmente é a reclamação mais frequente dos pais. Quais os problemas de fala que mais aparecem nos consultórios dos fonoaudiólogos? O atraso de linguagem realmente é bastante comum na infância e trata-se de um atraso na aquisição da linguagem, ainda na infância, na fase em que é comum a criança iniciar a fala. Além do atraso de linguagem, há também a troca de letras, os fonemas, na fala, na qual damos o nome de dislalia. Por exemplo, Cebolinha da Turma da Mônica, que troca o R pelo L. A dislalia afeta a alfabetização. A dislalia, ela é um distúrbio e se caracteriza pelas trocas ou omissões ou distorções de fonemas. Por exemplo, rato, lato, Troca quando a criança troca um fonema por, como outro exemplo, prato por plato. Omissões quando a criança, ao invés de fazer a troca por outro fonema, ela simplesmente omite. Exemplo, de novo, rato por ato, prato por pato, entre outras palavras. As distorções ocorrem quando o som de um determinado fonema sai distorcido. Acontece muito dos pais procurarem ajuda por um motivo e no atendimento o profissional percebe que é um outro tipo de diagnóstico, Muitos pais que queixam que o filho ainda não fala, o que seria bem provável de o diagnóstico ser um possível atraso de linguagem. Porém, devemos ter a atenção, pois nem sempre nem sempre é um atraso, às vezes é da idade da criança mesmo, porque o atraso de linguagem também é muito comum em crianças com transtorno de espectro autista. Então, às vezes não é dislalia, mas pode ser autismo. Então, nesse caso, é importante que os pais procurem, além da orientação do profissional de fonoaudiólogo, também procurem a ajuda de um psicólogo, de um pediatra, de um neuropediatra, para identificar a causa do atraso da fala. Muitas pessoas acham engraçadinho as crianças trocando as letras ou falando errado. Isso prejudica a criança, porque logo quando a criança começa a falar, é muito comum e normal trocar os fonemas na fala, e podemos dizer que é bonitinho, fofinho? Sim, podemos dizer que é bonitinho, mas devemos prestar atenção, estar atentos à idade da criança, pois quando isso pode vir a prejudicá-la na fase da alfabetização, E como nós podemos identificar esses primeiros sinais? Em casa, e procurar a ajuda de um especialista. O R é normalmente o último fonema que as crianças aprendem, O que eu recomendo é que os pais fiquem atentos na fase da aquisição da linguagem, como já dito anteriormente,
e na idade da criança, que ainda encontra-se trocando fonemas da fala, da dislalia, considerando que o último fonema a ser adquirido geralmente é o fonema R. Então, a minha orientação para hoje é que os pais procurem um fonoaudiólogo caso a criança ainda não tenha o fonema R ou qualquer outro fonema a partir dos 4 anos de idade. A dislalia afeta a aprendizagem, afeta bastante a aprendizagem. A criança com dislalia pode apresentar trocas e omissões também na escrita, já que a criança tende a escrever como fala, dificultando assim o seu aprendizado, a sua alfabetização, e em alguns casos até evoluindo para um distúrbio de aprendizagem. Por isso, é de extrema importância que essa criança tenha um acompanhamento fonoaudiológico o quanto antes. Como o tratamento como a família e a escola podem ajudar nesse processo, tendo a ficha em mão da criança, né? No caso com dislalia, que geralmente é feito em 1 e 2 sessões semanais com o fonoaudiólogo, e é importante a família estar e a escola estar auxiliando esta criança, já que ela vai estar se encontrando em tratamento, né? E para que o tratamento seja bem sucedido, família, escola e fonoaudiólogo têm que andar junto na mesma direção. É muito comum a professora detectar primeiro esse problema, né? O tratamento vai ser de acordo com quantas sessões a criança depender até ela estar, né, alcançando, né, as hipóteses, né, de dislalia. Vai depender muito também de ser problemas auditivos, muitas vezes, né, a língua presa, o sigmatismo, que é o distúrbios funcionais da fala, porque em alguns casos há uma necessidade de um acompanhamento em paralelo com outro profissional, como o ortodontista, o otorrinolaringologista, o pediatra, o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo, e também ajuda muito as crianças com essa dificuldade, com esse transtorno de dislalia, alguns jogos pedagógicos que vão estimular a fala da criança de maneira lúdica e divertida. E eu quero saber como está a fala e o processo de aprendizagem do seu filho na escola. Se você tem alguma dúvida ou gostaria de compartilhar sua experiência, deixe um recadinho aqui nos comentários.